Oi gente, aqui é a Dessa, esse aqui é o Louca dos Livros e hoje eu vou mostrar pra vocês todos os livros que eu li em julho. Esse mês de julho não foi tão produtivo quanto eu gostaria, eu tive visita em casa, eu tive muito trabalho, mas eu consegui os 4 que era a minha meta, então tá tudo certo e a gente espera sempre melhorar em agosto, não é mesmo? Como sempre, eu vou começar comentando sobre Buddy Read DLX, que é a leitura conjunta que eu faço com a Rei de Livro em Livro e a Maria da Xícara Quente lá pelo Instagram. O livro que nós lemos em julho foi Deixada para Trás, do Charlie Donnelly, com o apoio da Faro Editorial. Mas antes de eu comentar esse livro, se vocês quiserem participar da leitura em conjunto, agora em agosto, eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai ler. A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein, nessa linda edição da plataforma 21, com a lombada com a costura aparecendo, as letras em relevo na capa, essa linda textura que ficou. A capa não tem orelha, mas tem uma folha de guarda dura, mesmo sendo brochura. Gente, essa edição tá muito bonita, muito caprichada. Muito obrigada pela Plataforma 21 por apoiar o projeto mais uma vez. E como o próprio nome já demonstra, essa história aqui é um reconto da história de Frankenstein, da Mary Shelley, pela nossa queridíssima Kirsten White. Por que eu digo queridíssima? Ela é a autora de Trevosa, também conhecido como A Filha das Trevas, um livro que eu já falei pra vocês aqui no canal várias vezes e agora eu tenho uma resenha só pra ele, se vocês quiserem ver, que tá aqui nos cards. E depois de eu e as meninas ler A Filha das Trevas em leitura conjunta e amar o livro, as 3 amaram o livro, tipo, unanimidade. A gente precisa ler mais da Kirsten White, então a gente resolveu trazer aqui pro Buddy Read DLX. Se vocês quiserem ler com a gente, então, as discussões e a leitura conjunta inteira acontece lá pelo Instagram. E para pedir para entrar, basta mandar uma mensagenzinha para mim no @canal.loucadosLivros ou para qualquer uma das meninas ou para o nosso Instagram, que nós temos das 3 juntas com todos os nossos projetos, que é @timedlx. Vamos para as leituras do mês? Então, como eu comentei antes, a gente leu Deixada para Trás, do Charlie Donnelly, que é um thriller. Nesse livro aqui nós temos a Megan e a Nicole. Elas foram sequestradas, mas só a Megan saiu. Então nós passamos o livro conhecendo um pouco da Megan e da Lívia, que é a irmã da Nicole. A Megan, depois de fugir do bunker em que ela foi presa, escreve um livro contando tudo o que ela passou e vira uma celebridade. A Lívia, irmã da Nicole, que é médica, tá tentando se formar legista agora, porque ela tem o sonho de um dia conseguir, com as suas habilidades, ajudar a desvendar o que aconteceu com a irmã dela, Nicole, que ainda não apareceu nem corpo, nem 2 caras, ninguém nem sabe o que aconteceu. A Lívia então vai começar a investigar por conta própria o que aconteceu com a Nicole e com a Megan. Fazia tempo que eu não lia um thriller gostoso de ler, esse daqui é o caso. O que eu mais gostei do Charlie nesse livro foi a pesquisa que ele fez. Sério, dá pra ver que ele realmente pesquisou o assunto, ou pesquisa sempre o assunto. E, por exemplo, a parte da Lívia, que é médica, legista, mostra com tantos detalhes. Mostra toda a perícia, toda a autópsia, como que faz, quais as dicas que a pessoa procura pra ajudar a polícia, sabe? Eu simplesmente estava devorando esse livro por essas partes bem pesquisadas. Mas eu não dei 5 estrelas pra esse livro, eu dei 4,5 porque ele teve alguns defeitos que me incomodaram, o moço Charlie. Como, por exemplo, ele dá muitas pistas falsas que a gente percebe serem falsas, sabe? Informações jogadas. E ao mesmo tempo tem fatos importantes que a gente sabe que os personagens sabem e ele não diz pra nós. Então eu acho muito fácil fazer um final ser surpresa, revelador e reviravoltas mirabolantes quando a gente não tem todos os fatos que os personagens têm. E eu prefiro livros de investigação que eu sei tanto quanto o detetive, entende? Por isso eu não adivinhei o final, porque eu não estava contando com esses fatos que ele não mostrou pra nós. Não que eu quisesse adivinhar o final, gente, não queria, óbvio, é bem melhor ter uma surpresa no final. Mas eu achei que por ele não ter mostrado fatos suficientes pra nós, foi muito fácil botar qualquer um como culpado e surpreender qualquer leitor. Então eu achei o Charlie um pouco preguiçoso na forma de escrever, ou ele não soube escrever isso. Ele poderia ter umas aulinhas com Gillian Flynn, por exemplo, para personagens que a gente não gosta, mas surpreendem, ou então com Rafael Montes, também por finais surpreendentes, ou até mesmo Pierce Brown, um dos melhores autores de reviravolta que eu já li na minha vida. Enfim, eu entendi o que ele quis fazer, mas eu não concordei com o modo que ele fez.
Mas eu recomendo o livro, viu, gente? Foi um livro muito bom, só que eu realmente fiquei indignada pelo modo que ele fez o final. Eu também li a HQ Black Hammer Origens Secretas. Eu pedi na minha parceria com a Intrínseca. Eu queria ler essa HQ faz tempo, mas eu tava um pouquinho em cima do muro se eu li ou não. E eu percebi que eu deveria ter lido antes e eu preciso dessas continuações, vocês não estão entendendo. Black Hammer mostra então esses heróis de antigamente. Eles salvaram a Terra, porém agora eles estão presos numa fazenda onde eles não podem demonstrar os poderes que eles têm e também não conseguem sair de lá. São heróis baseados em heróis que a gente já conhece, a gente consegue captar as referências, isso foi uma das coisas que eu mais gostei no livro. E é uma HQ bem dark, porque esses personagens estão passando por problemas bem sérios, porque é foda, né? Tu não conseguir sair de um lugar, estar preso há anos no mesmo lugar sem conseguir sair. E também, por exemplo, uma das personagens que pra adquirir os poderes, pra lutar e tal, ela ficava em formato de criança. Isso pra ela, enquanto ela foi envelhecendo, foi legal, porque daí ela conseguia ter juventude de novo. Mas agora que ela tá presa nesse lugar na forma de criança, é um inferno pra ela. Eu simplesmente amei essa HQ, eu preciso saber o que vai acontecer com eles, estou torcendo por eles. Essa história, ela toca a gente de uma forma melancólica. E que mesmo eles sendo heróis, a gente consegue entender os seus motivos, sabe? Eu não quero contar muito pra não dar spoiler pra vocês, mas eu acho que todo mundo que tá nessa onda de heróis deveria ler essa HQ e perceber uma nova forma de ver super-heróis e poderes e personagens que são bem realistas. Não só aquele herói super ético e bondoso e maravilhoso, mas heróis com seus próprios problemas. Amei Black Hammer e quero ler as próximas HQs. Já tem, além dessa, mais 2 publicadas pela editora Intrínseca. Eu também li breves respostas para grandes questões do incrível Stephen Hawking. Eu sempre gostei muito desse cara, admirei muito esse cara, mas ainda não tinha lido nada dele. Então, quando eu vi essa edição maravilhosa da Intrínseca, que brilha, que tem a pintura preta no corte das páginas, capa dura, maravilhosa, eu precisei adquirir. Aviso aos navegantes que esse livro é super denso. O Stephen Hawking, como a maior parte de vocês deve saber, era um físico muito importante. Aqui do nosso século, faleceu há pouco tempo. Ele fez descobertas maravilhosas para a ciência e mesmo com todos os problemas físicos que ele tinha, porque ele não conseguia falar e nem caminhar, mesmo assim o cérebro dele não parava um segundo e ele ainda divulgava a ciência além de trabalhar com isso. Em breves respostas para grandes questões, então nós temos uma coletânea de ensaios dele sobre algumas questões importantes. Deus existe? Como tudo começou? Viagem no tempo é possível? Deveríamos colonizar espaço? A inteligência artificial vai nos superar? Como moldaremos o futuro? São algumas das questões que ele aborda aqui e com uma física bem pesada para permear essas questões. Então, eu recomendo que vocês tenham um pouquinho mais de bagagem científica, talvez terem lido alguns outros livros do próprio Stephen Hawking explicando algumas coisas da física, ou ouvindo alguns podcasts. Eu escuto muitos podcasts sobre ciência, que eu recomendo, é uma forma fácil de aprender, divertida e rápida. Eu recomendo, por exemplo, o Nerdcast, tem muito Nerdcast de ciência, o canal Nerdologia, também do Grupo Jovem Nerd, ou o podcast SciCast, por exemplo, são alguns dos exemplos. Mesmo eu tendo essa bagagem científica maiorzinha, digamos, ainda tive dificuldades com alguns dos ensaios, porque ele até explica alguns fundamentos da física, mas é de forma bem superficial e ele acaba usando esses fundamentos para explicar as opiniões dele. Então acaba sendo um pouco denso e difícil. Nada também que um Google não ajude na hora de ler o livro. E mesmo tendo essas dificuldades, eu ainda recomendo essa leitura, porque tem questões aqui muito importantes, principalmente considerando o futuro, na minha opinião. Essas perguntas de a inteligência artificial vai nos superar e como moldaremos o futuro, acho que falam muito sobre como nós estamos com tecnologia hoje e aonde nós vamos chegar e como ninguém está se preocupando com isso. E são questões reais, não é ficção científica, gente. A gente realmente está caminhando para essas questões e ninguém está dando bola. Então eu confesso que depois que eu terminei de ler esse livro, eu fiquei um pouquinho preocupada com a humanidade, porque já não bastava todas as questões que eu tenho na minha cabeça sobre a gente estar se ferrando com o aquecimento global cada vez mais perto do fim de tudo. E aí a gente ainda tem tantas questões tecnológicas para resolver que nós não estamos preparados, porque aqui hoje em dia a gente só pensa em dinheiro.
vamos confessar, né? Eu tô aqui num monólogo imenso pra dizer o quanto eu estou preocupada com o futuro e esse livro me deixou mais preocupada ainda. Então eu acho que é importante, principalmente das questões que falam do futuro, a gente se manter informado. Essa aqui é uma das fontes confiáveis para essa informação, então eu recomendo muito esse livro. E para dar uma tranquilizada no coraçãozinho de pensar nesse futuro da humanidade, eu li uma ficção muito boa, que é Tormenta de Fogo. Esse aqui é o segundo livro da série Executores, do Brandon Sanderson. Nós lemos o primeiro, que é Coração de Aço, pelo Buddy Reader LX. E foi muito boa essa leitura, porque a maior parte de nós gostou muito do livro, só que eu amei e favoritei Coração de Aço, porque eu achei demais aquela história. Então eu estava louca para ler Tormenta de Fogo, que eu pude então ler esse mês com a Raid de Livro em Livro e a Rô do Biblioteca da Rô. Acho que nós três demos a mesma nota. Eu nem perguntei para as meninas, mas eu acho que as três deram 5 estrelas, porque esse livro é estupendo, magnífico, formidável. E adicione aqui qual outro adjetivo maravilhoso você quer dar. Porque, gente, nossa, eu não sei o que dizer para vocês começarem a ler a série Executores. Se vocês gostam de ficção científica como eu, gostam de livros dinâmicos, rápidos, cheios de ação, coisas que não param de acontecer em muitas reviravoltas, vocês estão perdendo de ler série Executores se não começaram ainda. Eu não achei que fosse possível, mas Tormenta de Fogo conseguiu ser melhor pra mim que Coração de Aço, sendo que eu já tinha dado 5 estrelas e favoritado Coração de Aço. Nós continuamos acompanhando o David e os Executores, só que agora com a morte de Coração de Aço nós temos outros épicos na jogada, sem deixar de fora as questões que ficaram abertas no primeiro livro. E com o final desse livro cheio de reviravoltas e coisas a serem resolvidas no próximo livro, meu Deus, gente, eu preciso do terceiro para ontem. E eu não sei mais o que dizer pra vocês comprarem a série Executores de uma vez. Nós estamos numa época que todo mundo fala de heróis pra caramba, principalmente com o universo Marvel, e aqui nós temos algo completamente fora dessa caixinha que a gente tá acostumada. Gente, leiam, somente leiam. E não se esqueçam que, tanto para esse livro quanto para qualquer outro que eu indiquei para vocês, eu tenho links no canal de compra aqui embaixo na descrição do vídeo, na Amazon e de outras lojas. E se você comprar com esses links, você ajuda muito o canal sem pagar nada mais por isso. Se vocês já leram algum desses livros ou ficaram interessados com o que eu falei, comentem aqui embaixo, eu vou conversar com vocês. Se quiserem um papo um pouco mais privado, mais longo, sobre qualquer um desses livros ou qualquer outra coisa, me procura lá no Instagram, eu converso com todo mundo lá. E eu também faço enquetes, faço perguntas, joguinhos e o que for, converso muito com vocês. Me sigam lá, por favor. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal se é a primeira vez de vocês aqui. E eu espero vocês sem falta no próximo vídeo. Beijo, tchau! Se vocês já leram algum... Você me revoltou. E com o final. Eu também li Como sempre, eu vou começar com... Por que eu botei Oi, gente, aqui é a Dessa, esse aqui é o Louca...